Bom, pessoal, vamos resolver mais um problema do concurso público das prefeituras de São Tomé e Bom Jesus, realizado pela FUNCERN. Dessa vez esse problema aqui de matemática, também de nível fácil, mas que nos ajuda a pensarmos um pouco matematicamente. Vamos lá ver como é que diz o problema. Então, se o mínimo múltiplo comum entre dois números é 60, até vou grifar isso daqui, é 60, e a soma entre eles é 42, tá aqui, ó. A menor razão entre esses dois números é quanto? Vou grifar também essa palavrinha aqui, ó. A menor razão entre esses dois números. Então é um problema que consiste em a gente buscar achar esses dois números, é uma das formas de a gente fazer, e depois calcular a razão, né, o quociente entre esses dois números. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso? Olha só, os dados do problema dizem assim, que esses dois números, vou chamar de x e y, por exemplo. Então, vou colocar aqui o MC, entre x e y, são esses dois números, é 60. E ele disse também que a soma entre eles, ou seja, x mais y, é igual a 42. E aí vem a pergunta, né? Pô, quem são esses números? É interessante a gente pensar aqui, ó. Esses dois números, observe que se a soma desses dois números deu 42, são números naturais, inteiros positivos, é porque ou esses números, os dois números são pares, porque a soma de dois números par resulta em um número par, ou os dois números são ímpares, porque a soma de dois números ímpares também é par. Mas quando a gente olha a primeira condição, que o MMC entre eles é 60, então obrigatoriamente um desses números tem que ser par. Se um desses números tem que ser par, nessa minha condição aqui, pela minha segunda, consequentemente o outro tem que ser par para poder a soma dar um número par. Ficou claro isso? Então é importante essa análise. Então, eu já sei, raciocinando aqui comigo, que esses dois números têm que ser par por essas duas condições. MMC sendo o número par, que é 60, e a soma sendo o número par, obrigatoriamente os dois números têm que ser par. Ok? Ficou claro isso? Então esse é o primeiro passo que a gente já sabe para tentar encontrar isso daí. Mas ainda tem mais uma coisa. Se o MMC de dois números é 60, então esses dois números, eles são divisores de 60, obrigatoriamente. Ok? Então, o que eu vou fazer para encontrar essa minha solução? Eu vou então encontrar os divisores de 60. E aí tem várias formas de a gente fazer isso, de encontrar os divisores de 60. Eu vou usar aqui uma técnica simples, muito conhecida das pessoas, e você pode usar também outras técnicas de encontrar os divisores de 60, tá? Então, a técnica que eu vou utilizar é o seguinte, eu vou pegar o número 60, que está aqui, e vou fatorar ele. Vou pegar o 60 e vou fatorar ele em fatores de números primos. O primeiro primo que eu vou fatorar ele é 2. 2 é o único número que é par e é primo. Os demais números primos são todos ímpares, ok? Então 60 dividido por 2 é igual a 30. 30 por 2 dá 15. Por 3 dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Então está aqui o 60 sendo fatorado em números primos. Seria isso. Para encontrar os divisores de 60, eu vou fazer o seguinte. Eu vou traçar essa linha aqui, ó. Vocês estão vendo? E vou colocar aqui, ó. O 1, ele é divisor de qualquer número. Então, o primeiro divisor de 60 aqui, positivo, é o número 1. Uma outra forma de encontrar agora outro divisor de 60 é fazendo o seguinte. Eu vou pegar esses divisores aqui e vou fazer 2 vezes 1, e aí vai dar 2. 2 é um outro divisor de 60. Faço o seguinte agora. Vou pegar esse 2 e multiplicar por esse 2 aqui, ó, que vai dar 4. É um outro divisor de 60. A gente pega esse número 3 e multiplica por 1, que dá 3. O 3 vezes 2, que dá 6. E o 3 vezes 4 dá 12. Eu tenho agora outros divisores de 60. E vou pegar agora o 5. O 5 vezes 1, que vai dar 5. Vou multiplicar o 5 por todos esses números que estão aqui. Só vou escrever em ordem para a gente ficar mais fácil a gente localizar os números. Mas não precisaria escrever em ordem. Então 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 2 vai dar 10. 5 vezes 3, 15, para ser em ordem. 5 vezes 4, 20. O 5 vezes 6 aqui vai dar 30. E o 5 vezes 2 dá quanto? Dá 60. Então,
eu acabei de encontrar todos os divisores aqui positivos de 60. 1, 2, o 3 aqui é o 4, o 5, o 6, o 10, o 12, 15, 20, 30 e 60. Então eu sei que esses dois números aqui, ó, vai ser algum desses aqui. Ou seja, é algum elemento do conjunto dos divisores de 60. E aqui são esses dois números. Então, muito bem. Vamos agora verificar. Será que um desses números poderia ser 60? A resposta é não, porque falha nessa condição aqui. A soma dos dois números tem que dar 42. Então ele não pode ser 60. Ele tem que ser menor do que 60. O outro número que é menor que 60 é o 30. Pô, será que é 30? Se for 30, se um deles for 30, o outro obrigatoriamente tem que ser quanto? Tem que ser 12, porque 30 mais 12 tem que dar 42. Ó, então satisfaz. 30 somado com 12 aqui, ó, dá 42. Observe que nenhum outro vai poder ser. Se eu pegar 30 com qualquer outro número daqui, ó, não vai dar 42. Se fosse 30 mais 20, daria 50. Passa. Não pode. Tem que dar quanto? 42. Se você pegar 20 com outros números e somar, também não vai dar a resposta. Então só tem aqui, ó, um caso, que é 30 e 12. E logicamente isso é um problema que a solução tem que ser única, senão fica difícil a gente encontrar essa resposta. Então 30 e 12. Então eu posso dizer que o x é igual a 12 e o meu y é igual a 30. Poderia também ser o contrário, dizer que y era 12 e que o x é 30, não importa a ordem aqui. Agora, o que é que o problema quer? Que é a menor razão entre esses dois números. A menor razão é aquela que eu tenho o meu maior denominador. Então, eu tenho que dividir o seguinte aqui, ó. O 12 dividido por 30. Eu tenho que fazer essa razão aqui, x sobre y. Ou seja, 12 dividido por 30. Porque se for o contrário, eu vou ter a minha maior razão. Então, fazendo aqui a minha simplificação, ó, porque observa as alternativas aqui, ó. Então, todas em fração irredutível. Então, vou dividir aqui por 6 e vou dividir aqui também por 6. 12 por 6 dá 2. 30 dividido por 6 dá 5. Ó, 2/5. Resposta pra gente, letra B, B de bola. É o B de bola, de um golaço, de um show que a gente faz no concurso público. Então, tá aqui um problema simples de matemática, foi para professores. Então, observe que não é um problema difícil. Basta estudar matemática, estudar um pouco de aritmética, estudar um pouco de álgebra. Teoria dos números, a gente vê isso daqui. Tá? Teoria dos números. Inclusive, é uma disciplina que eu ministro no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, para licenciatura em Educação do Campo, com habilitação em matemática. Então tá aí esse problema de matemática. Curte aí, vamos compartilhar. Não se é inscrito no canal, te inscreve no canal, deixa aquele like, teu gostei, e vamos divulgar matemática. Somos professores e estamos trabalhando para o bem da nossa sociedade, para formarmos mentes brilhantes. Vamos fazer isso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.